O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no texto da primeira leitura, chega ao fim o reino trágico de Saul. E nós encontramos neste trecho do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que Samuel foi encarregado por Deus a ir a uma aldeiazinha desprezível a 10 quilômetros de Jerusalém, chamada Belém, a ir à casa de um chacareiro chamado Jessé e escolher entre os seus filhos aquele que seria ungido rei. Chegando lá, ele foi vendo os filhos de Jessé. Era Eliabe? Deus disse não. Chamava a atenção a força de um e de outro. Era Abinadab? Não. Era Sama? Não. Quem era? Nenhum daqueles 7 que haviam aparecido. Era o último, o mais desprezível de todos, Davi. Nós olhamos para este humilde Davi e reconhecemos o estilo de Deus, que é simples. Nossa visão se alarga ainda mais e nós enxergamos em Davi Jesus, o filho de Davi, que de rico Deus se fez pobre homem. Nós olhamos com uma visão mais alargada de nossa meditação e enxergamos Jesus, que humanamente era carpinteiro e filho de carpinteiro, que humanamente não demonstrou dotes e conhecimentos de escolas conhecidas de sua época. Nós olhamos para este Davi e nós enxergamos ainda mais uma quantidade numerosa de homens e mulheres simples, humildes, não escondidos para Deus, que servem a Deus no escondimento por causa do batismo que receberam, por causa da unção e da eleição daquele dia especial em que receberam o sacramento, primeiro, o sacramento do batismo. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus o batismo que recebemos, que na linguagem lá do século IV de São Gregório de Nazianzo, é o maior dos dons, o mais belo, porque nada tínhamos. É também uma graça, porque estávamos culpados pela culpa dos nossos primeiros pais. É também batismo, porque mergulhou ali, sepultamos os nossos pecados. É unção, porque é sagrado, é régio. É lavacro, porque nos lavou do mal. É também selo, que nos preserva e nos torna sinais de Deus. Agradeçamos a Deus o nosso batismo e peçamos a Deus também por aqueles homens, e como eu,
sacerdotes foram ungidos para servir, que escolhidos por Deus, frágeis e pobres, se tornam intrépidos apóstolos e anunciadores do Evangelho. Peçamos o aumento do número das vocações sacerdotais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.